Pessoal, aquele trabalhinho lá é o seguinte. É... Ali o que é o negócio lá? É uma... É um questionáriozinho, tá? Acho que tem 4 questões. 4 questões, tá? Um questionáriozinho pra vocês responderem até amanhã. É coisa de 10 minutos, vocês abrem lá e respondem. Tá? É só pra gente cumprir a tabela do nosso trabalho. Tá bom? Perfeito, professor, perfeito. Ok, doutor. Até amenizou aqui o sentimento, viu, doutor? O povo ficou assustado. Professor, pode vir um piripaque do coração aqui. Vocês estão tendo prova ainda? Sim, a última é amanhã. No. De anato pato pra pegar. Eita, nós. Natupato é o Heitor, né? Doutor Heitor? Isso, É. ele mesmo. É ele mesmo. Amanhã vai aquela mangabinha dele amanhã. Amanhã o bicho pega, então. Não, amanhã a gente faz uma oração antes e entra na hora da prova. Ai, 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 ai. Tá doido. Pessoal, é o seguinte. De boa a prova, né? Sossegada. Tranquila, graças a Deus. Direto, né? Seu método de aula, professor, e a maneira que o senhor desenvolve a prova, não tem como. É só se não participar das aulas para não fazer a prova. É só se não aparecer nenhuma. Perfeitamente. Sua prova é muito, muito boa, professor. A questão, você faz as perguntas bem direta mesmo, entendeu? Não fica com muito rodeio em cima de pergunta, não. É que assim. Eu costumo falar, cara, que as turmas que eu tenho na UPG são muito de boa, sabe? A galera participa. A turma de vocês, toda aula é 20, 19, 20, 21 pessoas na aula. Tem outra turma que eu até assusto, tem dia que entra 25. Então assim, o pessoal participa, o pessoal, sabe? Então acaba que uma coisa puxa a outra. Quando o pessoal participa da aula, quando a galera tá no empenho, cara, quem tá dando a aula fica mais motivado também, né? A verdade é essa. Porque, cara, puta porre quando você tem que dar uma aula. E um exemplo. Você vai dar uma aula de intubação orotraqueal. Você pergunta alguma coisa. Parece que a medicação de sedação que você ensinou sedou todo mundo. Ninguém fala com você. E aí, cara, pô, você não sabe como que tá o negócio, como que ninguém te passa um feedback. Não, nós estamos entendendo, nós não estamos. Então assim, graças a Deus, eu não tenho esse problema com nenhuma das turmas da UPG. Todo mundo participa, é tranquilo. Então acaba que, como vocês assistem a aula, vocês estão por dentro, acaba que as perguntas ficam direto também. Vocês já batem o olho ali, vocês já sabem o que é o negócio, né? Tanto que eu já passo também voltado para dentro do caso clínico, para dentro da clínica e para dentro do mais prático possível, para não ficar tão maçante, né? Que já tá no EAD, já tá de longe, né? Então a gente tem que dar os pulos. Deixa eu olhar aqui, ver o que eu vou fazer. Pessoal, ficou alguma dúvida com respeito a alguma aula para trás aí? Tá de boa? Tá de boa, doutor. Eu só tenho mais uma dúvida em questão ao conteúdo que vai ser passado agora. O senhor falou que ia ser
Uhum. Tá, já sei, já sabe mais ou menos o nome. Esse assunto vai cair na final juntamente com o assunto da P1 ou o senhor vai eliminar alguns assuntos da P1 também? Nós temos mais alguma aula ainda semana que vem? Sim, o senhor ia passar infarto, alguma coisa agora. Eu esqueci só qual era o nome do conteúdo e somente esse conteúdo, não teria mais nenhum outro. Não era infarto não, era acidente ofídico. Isso, ofídico. O acidente ofídico. A gente começa ele então hoje e termina semana que vem, porque ele é um pouquinho extenso. Beleza? Tranquilo, com certeza, professor. Aí a minha pergunta, doutor, é se o senhor vai retirar algum conteúdo para final ou vão ser todos os conteúdos da P1, P2, que vai cair mais esse agora, o ofídico. Essa é a minha dúvida. Uai. Como a gente tem aula semana que vem, na semana que vem eu passo para vocês essa pincelada aí de que vai cair na final. Que eu vou ver certinho. Eu vou... Ok, porque eu pergunto porque nós só temos aula até a semana que vem, né? Isso. Semana que vem é o último dia de aula antes das finais, então eu já queria já saber mais ou menos, né? Pra gente já organizar nosso material, tudo. Não, fica tranquilo que na semana que vem eu já vou passar Eu já vou passar pra vocês já o que vai cair na final mesmo. Pra gente já ficar meio por dentro do negócio. Mas eu vou tirar os conteúdos lá, não vai cair tudo não, viu? Ok, doutor. Sou seu fã, doutor, sou seu fã. Rapaz do céu, é porque vocês não me conhecem. Não, eu sou seu fã aqui, pô. Desde o semestre passado, você é sensacional. Vou falar em plena sala aqui pra não falar que é puxa-saco depois. Rapaz. Mentira do Marcelo, professor. Conheço o Marcelo. Estudo com o Marcelo desde o começo. Isso é só pra ganhar um ponto na final. Tem um povo que fala assim. Não, mentira, professor. O senhor é fera mesmo. Tô brincando. Tem um povo que fala assim, rapaz, o doutor Hercules é bom, mas podendo evitar. Rapaz, será que eu perdi o meu material de acidente ofídico? Não é possível. Tá abrindo aqui já, pessoal. Pessoal, o esquema do acidente ofídico é o seguinte. Como ele é variável por região, né? A incidência de ataque, a incidência de acidente. Então, cada região tem uma probabilidade de certo tipo de acidente maior ou menor. Eu vou passar para vocês a questão do Paraguai, beleza? Cada região, ela funciona de uma forma, né? Cada região tem um tipo de acidente diferente, uma incidência, uma prevalência maior, beleza? O que acontece? Quando se fala de ofidismo ou acidente ofídico, né? Eu tô falando aí de uma síndrome que ela é decorrente devido à inoculação, beleza?
A inoculação de substâncias venenosas por parte das serpentes. Aqui eu estou falando especificamente da serpente, mas existem outros tipos de animais que possuem a peçonha, né? Que possuem essas substâncias venenosas. Um exemplo que pode ser enquadrado dentro do acidente ofídico, dentro dessa categorização de acidente ofídico. Lógico que não entra na classe de serpente, mas a parte da picada de escorpião, tá bom? A parte da picada de aranha. Então vai depender da sua região qual a maior incidência. Para eu falar então dessa inoculação de veneno e dessa síndrome, eu dependo de algumas particularidades de cada veneno para relatar, para descrever a clínica que o meu paciente pode apresentar. Então vamos lá. Essa evolução e essa gravidade depende da característica do veneno, depende do inóculo, depende de que região que pegou, se foi direto para a corrente sanguínea, se foi para dentro de parte muscular, e o tratamento que esse paciente recebe. Se ele recebe esse tratamento de uma forma tardia ou de uma forma mais rápida, tá bom? Aproximadamente no mundo ocorrem 30 mil mortes, né, em um percentual anual, tá bom? Constituem eventos muito frequentes em países tropicais. Então, nessas regiões mais quentes são mais frequentes acidentes com serpentes venenosas. Vamos lá. Nós temos aqui, no Paraguai, aproximadamente 6 famílias. Dessas 6 famílias se subdividem em aproximadamente 100 espécies, tá? Sendo que 3 dessas 6 famílias têm glândulas venenosas e 3 não, tá? 3 gêneros com 10 espécies responsáveis em acidentes no Paraguai. Beleza? Ou seja, nós temos ali a Cainophidia, beleza? Que se subdivide na família ali dos elapídeos, né? E do Viperidae. Essa do elapídeo, né? A subfamília dela é o gênero Micrurus. A gente vai ver ali na frente qual tipo de cobra que é. E do Viperidae são os crotálicos, ou a subfamília Crotalinae, que entra o Botrops, o Crotalus e o Lachesis, ou Lachesis. Vamos lá. O Botrop, né? Nós temos ali a clássica jararaca, tá bom? Jaracuçu. São esses tipos de serpente correspondente ao gênero Botrops, tá bom? Falei a jararaca e a jaracuçu, que são as mais comuns que a gente vê, tá bom? São essas espécies do gênero Botrops. Temos o Crotalus, beleza? Crotalus, a clássica cobrinha do guiso, cascavel, tá? E a Micrurus, que é a famosa cobra coral, ok? A Micrurus coralinus. Vamos lá. Vamos ver a característica aqui, que muitas vezes o paciente às vezes refere mais ou menos o tipo da serpente para você quando entra no pronto-socorro. Então você tem toda serpente, né? Corpo cilíndrico, carecem de extremidades, cabeça é mais aplanada, mais achatada, né? Pele escamosa. E principal órgão sensorial é a língua bífida. Essa língua bífida e retrátil. Vamos lá. Quando eu falo das serpentes do gênero Crotalus, ela possui o guiso, que é a característica
que ela tem em comum, tá bom? O chocalho, o guiso, né? Quando a cobra ela se sente ameaçada, ela se sente em determinada situação de risco, ela chacoalha aquele guiso no sinal de você afasta de mim que eu vou atacar. Então, tá lá no meio do mato, escutou o guiso da cascavel, aquele chocalhozinho, fica esperto, fica de olho, tá? Então a cascavel é mais caracterizada pelo guiso, tá bom? Então o paciente ele pode referir para você antes de às vezes o paciente nem sabe o que mordeu ele, tá bom? Essa galera que se perde na mata, que se perde fazendo trilha, é comum só referir para você o seguinte: doutor, eu só escutei um barulho de um guiso, de um chocalho assim, e já senti uma dor, senti uma picada na perna, tá bom? Só isso daí às vezes eles te referem. Vamos lá. Aproximadamente temos a incidência de 6,2 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, tá? E aproximadamente 6 óbitos com a taxa de letalidade de 1,8%, tá bom? Então ainda acaba sendo um número relativamente baixo, tá? Galera mais afetada, grupo mais afetado, são homens em idades compreendidas entre 10 e 59 anos. Doutor, eu li no manual do Ministério da Saúde do Brasil, lá do estado, não sei da onde, que lá fala que a idade é entre 15 e 65 anos, tá bom? Não, doutor, eu vi que não sei na onde, é entre 8 anos e 49, tá bom? Vai de estado para estado. Aqui, a idade compreendida é entre 10 aos 59 anos, aqui no Paraguai, tá bom? Então, se cair na prova acidente ofídico, você sabe que eu estou falando do protocolo do Paraguai, beleza? Área mais afetada no corpo, membros inferiores, e aqui o tipo de serpente mais envolvida nesses tipos de acidente é a jararaca, beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? De boa, né? De boa. Tranquilão. Tá tranquilo. Aqui nós temos uma tabela de incidência, tá? Esse aqui não, pra gente agora não vai ter muita importância. E nós temos alguns tipos de classificação dessas víboras segundo a dentição, tá? As aglifas, elas carecem de condutos inoculadores de veneno. São aquelas serpentes que elas não inoculam veneno, tá bom? Ela não tem duto. Ah, doutor, posso falar então que a sucuri é uma cobra que não inocula veneno? Ela é uma glifa? Pode, tá bom? Nós temos as opstoglifas, que elas têm um par de dentes inoculadores, tá bom? Só que eles ficam na parte posterior do maxilar superior, tá? Ela tem aquele dente serrilhado e também tem as presas inoculadoras. As proteoglifas, elas têm os inoculadores imóveis também, fixos, né? Só que o que acontece? O canal é completamente fechado, beleza? Já as solenoglifas, que é o problema, esse par de presas, esse par de dentes inoculadores, eles são finos, eles são longos, tá bom? Eles são móveis, então muitas vezes durante o ataque, quando eles cravam na presa, eles têm uma certa mobilidade, hein? Então, ou seja, não solta muito fácil, tá bom? Tem uma habilidade maior em inocular essa substância, tá? Tem um conduto central bem formado e geralmente tem uma quantidade de veneno bem razoável, tá bom? Quais são as generalidades do veneno?
Geralmente esse veneno ele tem uma coloração ligeiramente amarela, tá bom? É um complexo de ele tem um complexo muito rico de substâncias proteicas. Muitas vezes as substâncias elas têm uma atividade enzimática. Com isso ocasiona a função de mobilizar ou matar a presa, beleza? E a composição do veneno depende, tá bom? De família para família. O que acontece? Você tem uma família e você tem vários gêneros dentro daquela família. Geralmente, a variação desse veneno é menor de gênero para gênero. Ela é maior de família para família. Tá? Um exemplo. A família da coral e a família da jararaca. A família do crotalus, né? Que entra lá jararaca e a jaracuçu. Tá bom? Então varia entre família. A variante maior é entre família. Dentro da mesma espécie, você só tem um câmbio proporcional do veneno. Tá bom? A quantidade do veneno e sua toxicidade dependem da zona geográfica, a idade da serpente, se é uma serpente jovem, uma serpente com mais idade, o tamanho da serpente, a época do ano. Tem época que essa cobra ela vai inocular mais veneno, e se essa cobra teve uma prévia alimentação ou não, beleza? Geralmente esses venenos você pode classificar eles como coagulantes. Ele pode causar um efeito coagulativo, ele pode causar um efeito proteolítico ou necrosante, tá bom? Ele faz a deterioração de fibra muscular, deterioração de fibra muscular, tá bom? Hemolítico, faz destruição de hemácia, neurotóxico. E miolítico também faz destruição de fibra, de musculatura também. Beleza? Perfil do paciente que é atacado no Paraguai na maioria das vezes. O jovem agricultor, tá? Geralmente em membros inferiores, geralmente ali nos meses mais chuvosos, ali novembro, né? Abril. E a clássica manifestação, a clássica queixa que esse paciente chega é a dor, é a inflamação, é a equimose local, tá? E às vezes alguns flictemas também, tá? Algumas manchinhas ali, uns pontinhos vermelhos, tá bom? E os sintomas sistêmicos clássicos é incoagulabilidade sanguínea. Você tem ali um coagulograma bem alterado, tá? Um paciente que tem um tempo de coagulação ali bem maior do que o normal. Cefaleia, aquela dor de cabeça, muitas vezes já chega evoluindo para uma enxaqueca, crise de enxaqueca. Gengivorragia devido àquela anticoagulação, aquele distúrbio coagulativo que o paciente começa a padecer devido à toxicidade do veneno, tá? E cursam com um quadro moderado e de escassa mortalidade quando recebem o adequado tratamento com aplicação de soro antiofídico endovenoso. Beleza? Falando aqui então do acidente botrópico, especificamente. A ação do veneno, ele tem uma ação proteolítica, né? Ele faz uma degradação proteica, faz uma necrose local ali, necrose de tecido adiposo, faz lesão endotelial vascular. Quando faz lesão do endotélio ou faz essa lesão intravascular, tem exposição do endotélio, então começa a ter problemas de coagulopatia, formação de trombos, começa a ter coagulação intravascular disseminada, tá bom? Lembra na natopato lá, né? Expõe o endotélio e começa o processo de coagulação. Ou também coagulopatia de consumo. Como assim coagulopatia de consumo? Essa substância faz aí a destruição dos fatores coagulativos. Então o paciente começa a cursar com episódios, com quadros hemorrágicos, hemorragia interna, gengivorragia, epístase. O paciente começa a sangrar para tudo quanto é lugar, tá bom? Quadro clínico, clássico também, dor e tumefação local, tá bom? Instalação rápida e progressiva. Linfadenopatia regional, equimose no trajeto dos vasos sanguíneos, começa a ficar meio aquele avermelhado, meio roxeado assim, por onde o veneno começa a circular na corrente sanguínea, tá bom? Sangramento através das feridas
da picadura, flictemas ou ampolas, né, aquelas bolhas. E a manifestação sistêmica, ela vem de caráter hematológico. O que é isso? A incoagulopatia, porque teve o consumo dos fatores de coagulação, né? Fibrinólise, destrói todo tipo de fibrinogênese que vai acontecer, que vai ser ativada no intuito de conter essas hemorragias. Então o paciente vai cursar com episódios hemorrágicos, tá bom? E o que acontece? O laboratório, o que você tem que ficar de olho? Parâmetro de coagulação, tá bom? O clássico coagulograma, beleza? O que acontece? Esse paciente, quando demora receber atendimento, quando o veneno ele muito inoculado, ele começa a ter uma incoagulação por até 15 minutos, tá bom? A velocidade de hemossedimentação está alterada, o paciente tem leucocitose, ele tem neutrofilia, beleza? Ele tem um quadro inflamatório que está bem exacerbado. Depende do paciente, o nível de hemorragia que já está ali, ele vai te apresentar anemia ou não, tá bom? Perfil renal, cuidado com o perfil renal nos pacientes vítimas de picada de cobra, tá bom? Observe se o seu paciente está cursando para injúria renal aguda ou não. Então olha ali ureia e creatinina do seu paciente, tá? Esse é o basicão. E os eletrólitos, beleza? Vamos lá. Como é que eu trato esse paciente aqui? Só comentar com vocês. O clássico soro antiofídico. Se é criança, pelo menos 150 miligramas, tá bom? De cara. Terminei, depois de 8 horas, eu observo o tempo de coagulação. Se o coagulograma desse paciente está muito alterado ainda, eu faço outra pancada de soro antiofídico de 150 miligramas. Beleza? Aqui vai funcionar assim. De boa, gente? No adulto vai depender. No adulto, dependendo, você pode usar uma dose de 150 miligramas ou pode até dobrar. Vamos lá. Complicações do botrópico. Infecção local. Essas complicações a gente vai categorizar elas como local ou como complicações gerais. Complicações sistêmicas. Local é a clássica, infecção do sítio da mordedura, disfunção local, né? Déficit funcional devido ao edema. Então você vai ter um braço, vai ter a perna bem necrosada onde foi essa área. Síndrome compartimental, devido ao inchaço, ocorre a compressão de vasos sanguíneos, tá bom? Então é pior esse edema e muitas vezes esse paciente tem que ser levado a uma fasciotomia, tá bom? Para liberar a pressão. E necrose e gangrena. Essa necrose e essa gangrena muitas vezes ela está relacionada ao uso do torniquete na tentativa de salvar esse paciente. Então arrocha um torniquete lá, bota lá fio de luz, bota pedaço de corda, de nylon e lesiona demais, segura demais a circulação desse membro. E as complicações gerais eu posso ter choque, hemorragias, coagulação intravascular disseminada, tá bom? Ou a própria incoagulopatia, devido ao consumo dos fatores coagulativos, e a insuficiência aguda, a insuficiência renal aguda, né, devido à necrose tubular. Beleza? Por isso que a gente avalia a ureia e a creatinina desse nosso paciente. Já o crotálico, né, a cascavel, a cobrinha do guiso, você já tem uma ação neurotóxica, tá? O que acontece? Ele inibe a liberação da acetilcolina. Então ele faz um bloqueio neuromuscular e muitas vezes o paciente cursa com paralisia motora e paralisia de musculatura responsável na respiração. Então o paciente às vezes ele morre por parada respiratória, tá? Ele tem ação miotóxica também. O que ele faz? Faz lesão de tecido muscular, tecido de músculo esquelético, tá bom?
ele faz necrose de fibra. Essa necrose de fibra pode cursar também para uma rabdomiólise. O paciente evolui para uma injúria renal aguda devido a um excesso de liberação de mioglobina por causa da destruição dessa fibra muscular, tá? E, claro, a ação coagulante também. Ele vai prolongar o tempo de coagulação, consome fibrinogênio, então você começa a ter uma dificuldade de coagulação aqui, de contenção de sangramento, e pode evoluir o paciente a uma afibronogenemia. O paciente zera o fibrinogênio. Aí, meu compadre, o paciente começa a sangrar para tudo quanto é lugar, valendo mesmo, tá? Manifestações locais, as clássicas, né? Dor, inflamação no sítio da picadura. Aqui o paciente já pode ter parestesia, pode diminuir já a sensibilidade. E como essas presas são muito finas e móveis, muitas vezes não tem manifestação hemorrágica. Tá? Já as manifestações sistêmicas são mais severas. Então o paciente pode ter diplopia, diminuição da agudeza visual, transtorno de acomodação, oftalmoplegia tardia. Depois de algumas horas o paciente começa a ter paralisia dos músculos ali oculares, tá bom? Paralisia de oculomotor. Então começa a ter afetação de par cranial também devido à ação neurotóxica, tá? O paciente pode começar a cursar com a face miastênica, pitose palpebral, cai uma das pálpebras, flacidez dos músculos faciais. Então o paciente começa a ter dificuldade para falar, dificuldade nessa comunicação, fasciculações musculares. O paciente começa a ter múltiplos espasmos, né? Parece que tem um monte de cobra embaixo da pele do paciente se mexendo. O paciente começa a ter múltiplas fasciculações. Paralisia de par cranial. A gente comentou ali atrás, ó. Então, ou seja, dependendo do par que vai parar, que vai paralisar, o paciente vai começar a ter disfagia, dificuldade para engolir, disfonia, cialorreia. Tá bom? Vai começar a babar demais. O paciente vai começar a não conseguir falar, porque há uma deficiência já naquela inervação da musculatura ali do palato, de parte de corda vocal, tudo. Então afeta par cranial mesmo. Paralisia de extremidades, paralisia, afetações de músculo intercostal, diafragma, tá? Então isso tudo vai levar o paciente a uma insuficiência respiratória grave. Beleza? Então, olho na parte ventilatória desse paciente também. Porque às vezes o paciente que você tem que correr entubar ele. Tá? Você vai ver que vai virar uma via aérea difícil. O paciente vai começar a rebaixar nível de consciência e ele vai começar a entrar em fadiga muscular. Quando esse paciente entrar em fadiga muscular, que ele já começar a cursar com a paralisia de diafragma ou de musculatura intercostal, não tem muito o que fazer. É sedação e tubo. Ok? Você dá esse paciente. Nossa, mas o paciente está tendo uma destruição de fibra muscular. Tá tendo... Então já não é qualquer sedativo que eu posso usar. Esse paciente é um paciente que eu vou evitar succinilcolina. É igual queimado. Queimado você evita succinilcolina. Você evita esse bloqueador neuromuscular. Tá? Então já entra um monte de fatores aqui. E o quadro clínico hematológico, o paciente começa a ter hemólise, destruição de hemácia, hemorragia, tá bom? No laboratório, o que eu posso observar? No hemograma, aquela clássica anemia hemolítica, né? A reticulocitose, fragmentação de hemácias. As hemácias, elas estão, elas não têm mais aquela forma redondinha, bonitinha, tá? Elas começam a não conseguir transportar oxigênio necessariamente. Ela não consegue, a hemoglobina não consegue já carregar a partícula, a molécula de oxigênio. Ok? Tempo de coagulação. Em alguns casos ele vai estar prolongado, tá? Vai depender de cada paciente.
no hepatograma, tá? Aqui começa a ter alteração hepática também. O paciente começa a estar com a bilirrubina direta aumentada, tá bom? O paciente tem aqui, ó, mioglobina sérica aumentada devido à miólise, a destruição de célula muscular. Isso daqui muitas vezes pode fazer injúria renal aguda. Ureia, creatinina e potássio. Cuidado, que aqui vai te indicar se o paciente está cursando para aquela injúria renal aguda, se eles estão elevados, né, é o indicativo. E o sedimento urinário também. Como é que eu trato esse paciente aqui? No mínimo 100 mg de soro antiofídico. Na criança eu não reduzo essa dose, tá bom? Mesma coisa, depois de 8 horas eu vou avaliar a questão hematológica do paciente, vou ver como está o coagulograma e vou ver se eu preciso fazer uma nova bomba dessa de soro antiofídico ou não, tá? Se o sangue não coagula, o coagulograma continua alterado ou piora o quadro clínico do paciente, sobretudo quando há necessidade de ventilação mecânica, eu vou repetir também a mesma dose inicial, pelo menos 100 mg de base nesse paciente, tá? Complicações desse acidente ofídico aqui do crotálico: insuficiência respiratória aguda grave, tá? AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, por causa da hemólise. Injúria renal aguda, porque vai necrosar túbulo também, beleza? Porque você começa a ter meta-hemoglobinúria, mioglobinúria. Lembra a mioglobina que extravasou lá, que saiu lá devido à lesão muscular, devido à miólise, né? Foi lá pro rim, tá dando pau no rim agora. Ou esse paciente vai levar de presente uma insuficiência renal crônica, tá bom? Devido à necrose cortical. Piorou ainda se essa necrose for bilateral. Beleza, doutores? Beleza. Tranquilo. Doutor, quem quase morreu fui eu aqui agora. Tá? Então, é meio desse jeito que funciona. O protocolo funciona assim: cada país costuma ter um protocolo chave, um protocolo de base para atender. A grosso modo, o arroz com feijão não muda muito, tá? É o soro antiofídico clássico. É o soro antiofídico que vem lá do Instituto Butantan. Beleza? É o que serve na gente aqui, serve o Paraguai também, tá? Não difere muito